Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a introdução do que é coronavírus, esse Covid-19. E, bom, o primeiro é um vídeo introdutório, o próximo pretendo falar sobre como ele infecta o corpo humano, e os próximos vídeos um pouco mais detalhados sobre como ele se reproduz e se espalha pelo corpo de uma forma mais detalhada, mais específica. Hoje é um vídeo informativo, mais introdutório mesmo, tanto que eu vou acabar comparando ele com H1N1 e outros coronavírus que apareceram ao longo da história. E espero que gostem. Bom, primeira coisa que você precisa saber sobre esse vírus é que, na verdade, não existe só um deles. Na verdade, são os coronavírus, porque ele pertence à família do coronaviridae, sendo que, na verdade, existem sete que infectam os humanos. Aqui eu já faço alusão também ao MERS, que teve um surto no Oriente Médio, e teve também um outro chamado SARS na China. O nome coronavírus ele vem das espículas glicoproteicas que eles têm em volta da membrana que protege o material genético. Essas espículas glicoproteicas elas têm um formato que lembra um pouco uma coroa, né? Por isso que é daí que veio o nome corona, né, de coroa. Tanto que são essas espículas que se fixam no nosso corpo e propagam a doença. Esse novo, falando um pouco sobre esse coronavírus, ele sempre existiu, na verdade. Ele já estava no meio ambiente desde sempre. Só que ele estava isolado por conta porque até então ele não conseguiu adquirir a capacidade de infectar humanos. O material genético desse vírus se chama RNA. E qual o problema de ter um RNA em vez de um DNA? O RNA ele tem a capacidade mais fácil de sofrer mutação, podendo ser essa a causa da evolutiva do vírus que causou a transmissão aos seres humanos. O vírus, então, ele sofreu uma mutação em um mamífero, né, um morcego, e depois que um humano saliente foi numa feirinha comer um pastel de morcego, acabou por contrair e passou a ser um vetor dessa doença, né? Ambos os coronavírus, eles têm, todos da família Coronaviridae, eles têm uma capa lipídica, que é essa capa lipídica que a gente destrói quando passamos álcool em gel. É ali que destruímos ela e vazamos o RNA do vírus, fazendo com que ele não consiga se reproduzir, se encaixar no nosso corpo, fixar no nosso corpo. Agora um comparativo sobre a letalidade, por exemplo, do SARS-CoV-2, né, o Covid-19 com a influenza A, por exemplo, que é o H1N1, né, a gripe comum, conhecida desde sempre, né, desde a Grécia Antiga. Que o CoV, na verdade, ele tem um tamanho semelhante, na verdade, ao H1N1, só é 25 nanômetros maior, né? O H1N1 tem 100 nanômetros. Quanto à letalidade, para quem quer se informar sobre isso, para vocês terem noção, a febre amarela tem uma letalidade de 30%. O Covid do Oriente Médio, que é o que eu falei antes, né, o MERS, de 2012, ele tem uma letalidade de 30% também. Ele bate de frente com a febre amarela. O SARS de 2003, que teve o primeiro coronavírus que teve na China, 2003, tem uma letalidade de 10%. Esse Covid-19, ele tem uma letalidade de 6,2%. Enquanto que o H1N1 ele tem uma letalidade de 0,5%. O que isso quer dizer? Que não é uma gripe comum, não é uma gripezinha comum. E, e também o grau de infecção, né? O número base de infecção
da influenza, por exemplo, ele é de 1 para 3, para 1,3. O que que significa? Que uma pessoa ela consegue transmitir para uma ou até duas pessoas em média, mais ou menos. E já o Covid-19, a taxa de transmissão é de 1,6 para 4, dizendo então que tipo uma pessoa transmite para até 4 pessoas, mais ou menos em média, claro. Se você pegar essa conta aí e levar em média que uma pessoa só vai infectar realmente umas duas pessoas, por exemplo, a gente vai entrar no que a gente chama de PG, progressão geométrica. Devido a essa duplicidade de novos infectados, né, a cada ordem, né, por assim dizer. O que seria pior ainda se a gente usasse uma média de 3 infectados, e ainda pior se fosse 4, né? Bom, o que mais a gente pode falar aqui? O meio de transmissão do coronavírus, todo mundo já deve saber, é pela secreção da boca. Aquele guspe, né, que sai da boca quando você está falando, mas ninguém enxerga. O vírus tem um período de incubação de 5 a 10 dias, podendo chegar até 2 semanas, sendo que é nesse período que a gente acredita que é o momento que as pessoas passam o vírus para as outras. Sintomas mais comuns desse vírus é a febre, justamente porque o nosso corpo ele aumenta a temperatura logo de cara para combater os patógenos, né? A gente tem a tosse seca devido à inflamação que o coronavírus causa nas mucosas nasais, né? E garganta também. Assunto do próximo vídeo. Cansaço pela dificuldade de absorver o oxigênio. Assunto também do próximo vídeo. E a gente chega também a ter uns sintomas menos comuns, mas também com frequência, que é dores e desconfortos. A gente tem a dor de garganta, por exemplo, tem diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda do paladar do olfato, justamente porque é uma região que ele vai causar irritação. Recentemente descobrimos que o coronavírus também causa erupção cutânea, ou seja, ele faz um dano na nossa pele, também descolore o, o tom da nossa pele, principalmente das mãos e dos pés. E chegamos também nos sintomas mais graves, né, que é a dificuldade de respirar, né, ou falta de ar, aquela pressão no peito e também a perda da fala ou do movimento. Esse é o pior de todos que tem. Eu acho que de introdutório seria isso, né? Como eu falei, é uma progressão geométrica, ou seja, a quantidade de hordas vão ser sempre cada vez maior e maior, duplicando, triplicando, quem sabe até quadruplicando. Mas é lógico que a gente não vai deixar isso acontecer. Por isso que a gente está aplicando essa flatten the curve, ou achatamento da curva, que é justamente a gente pegar e isolar o de isolamento e o do lockdown, né, para frear esse avanço do vírus. Vai ser também um assunto de um outro vírus, explicando o que é lockdown e também como funciona esse achatamento da curva. E mesmo assim, já deu para notar que todo mundo vai pegar, né? Mas não é à toa que isso foi considerado o evento de ataque aos humanos, né, assim dizer, mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Mas eu reitero que não é motivo de pânico, né? Porque todo vai estar guardadinho dentro de casa, e a infecção vai demorar muito para chegar até você. E até lá a vacina já foi produzida, né? Já chegou ao país, né? Já chegou a todo mundo. Ou então, mesmo que você contraia a doença, né? Antes dessa vacina ser produzida, os hospitais não vão estar tão sobrelotados, né? Caso você precise, já que vai estar todo mundo de quarentena, se prevenindo e não deixando que todo mundo se infecte e acabe precisando do hospital de uma vez. Beleza? Bom, o vídeo era curtinho assim, mais informativo. Espero que tenha ajudado alguém e até uma próxima.